Prezados irmãos e irmãs, que a graça de Deus seja sobre todos e todas. Hoje é sexta-feira da Paixão e pela primeira vez na vida da nossa igreja, nós relembramos a paixão de Cristo distantes fisicamente um do outro, uma da outra. Mas o sacrifício de Jesus na cruz demonstra um amor tão grande que todas as distâncias são desfeitas. Estamos unidos por um único amor e somos chamados a seguir fielmente o Cristo. Você hoje é convidado, você é convidada a reviver conosco essa dor, esse sofrimento de um homem que inocentemente foi preso, torturado e morto. Hoje você é convidado, convidada a relembrar conosco os momentos finais da vida humana de Jesus, ouvindo suas últimas palavras, as 7 palavras da cruz. Que Deus te ilumine a sentir a presença dele ao teu lado, cada uma em sua casa. Sim, nós estamos distantes, mas tão próximos também, pois Jesus é a nossa aliança eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, como momento de oração inicial, eu vou entoar trechos de um cântico chamado Tua Palavra, de Cimei Monteiro. Tua palavra na vida é espelho que bem reflete, onde nos vemos sinceros como a imagem de Deus. Tua palavra na vida é espada tão penetrante que, revelando as verdades, vai renovando o viver. Tua palavra na vida é luz que os passos clareia, para que ao fim do horizonte se veja o reino de Deus. Bem, meus irmãos e irmãs, na primeira palavra na cruz, Jesus derrama o perdão sobre os seus algozes. É isso. Depois de tanta tortura, de carregar a sua cruz e ser pendurado nela, sobra ainda Jesus forças para olhar para aqueles homens e dizer: não sabem o que fazem. Jesus, meus irmãos e irmãs, explicita nesta frase que o ódio é fruto da ignorância.
Uma pessoa movida por ódio fica cega, pois perde a luz da razão e a leveza do sentimento também. Era puro ódio naqueles homens, pois Jesus ousou dizer a eles que o amor não exclui o samaritano, o amor não exclui o estrangeiro, nem deixa o empobrecido sofrendo. O amor não abandona o doente, nem se ele for idoso e tiver mais próximo à morte do que um jovem. Não, Jesus não faz isso. Jesus ousou dizer que o amor não está a serviço dos negócios, nem pode ser controlado pelos religiosos, e que Deus é maior do que o templo. Hoje, Jesus diria que Deus é maior do que a igreja. Jesus ousou amar todos e todas, e por isso foi odiado por aqueles e aquelas que queriam se achar mais privilegiados por Deus. Jesus percebeu que eles não aprenderam nada, continuaram cegos de ódio, sem saber o que faziam. E por isso Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amor, que por amor desceste, amor, que por amor morreste. Ó, quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar e meu amor ganhar. Segunda palavra, Lucas 23:43. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus, entre dois ladrões, dois malfeitores, ou dois rebeldes, quem sabe. O fato é que esses dois crucificados juntamente com Jesus representam também dois projetos distintos que interpretavam a vida e o ministério de Jesus. E mais, a grande questão é: quem é Jesus? O primeiro usa o título político de rei. E aí ele representa essa religiosidade vazia que espera o Messias para a salvação com sinais, prodígios, e isso como meio de prova sobre quem ele é. Já o segundo representa o reconhecimento do reinado de Deus, mesmo na cruz. Um reino que não tem pompa, que não tem súditos, mas tem amigos, amigas. Um reino de inclusão, de respeito, de acolhida a todas e todos, indistintamente. A resposta de Jesus condiz com a sua pregação em todo o seu ministério, ou seja, uma pregação que via nos vulneráveis da sociedade os destinatários da sua mensagem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O primeiro malfeitor, ao falar da messianidade de Jesus, o faz como um judeu. A salvação deve ser para agora e está estreitamente ligada à libertação do jugo do Império Romano. Afinal, era por causa de Roma que eles estavam ali. O segundo, no entanto, aponta para o reino de Deus que se concretizará com a chegada do novo tempo, com a instauração definitiva do reino de Deus. E a resposta de Jesus celebra a salvação por meio da fé que se concretiza no presente e na restauração. Hoje, estar no paraíso representa a nova criação de Deus, um novo momento a ser inaugurado pela morte e ressurreição de Jesus, o resgate da criação como um todo.
um jardim, um Éden, um lugar de vida e de encontro permanente com Deus. Hoje vivemos um tempo que muitas vezes esperamos que Jesus faça como foi pedido pelo primeiro malfeitor. Salva-te a ti mesmo e a nós. E Jesus muitas vezes tem se apresentado a nós como ele o fez com o segundo malfeitor, o qual apresenta que a vida está para além do presente. A salvação é imediata. Ele está na vida constante com Deus e na perspectiva de que podemos viver o reino de Deus antecipadamente, mesmo estando ainda na cruz. A nossa cruz de cada dia existe. Os desafios da vida e suas vicissitudes estão aí. Mas o Cristo é quem nos diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Podemos participar do reino de Deus. Podemos participar da vida íntegra, completa, que Deus nos concede por meio de Jesus Cristo hoje. Afinal, hoje, agora, haverá um novo tempo. Que possamos, debaixo da graça e do amor incondicional de Deus pela humanidade, renovar as nossas forças e compreender que hoje é um novo tempo. Hoje se estabelece um novo dia onde Deus quer nos abençoar com a sua presença constante e com a sua salvação. Que o Deus da graça nos ajude e nos abençoe. Amém. Oh, que cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas o céu eis desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz, onde eu vi meu Jesus, o castigo por mim suportar. Pela fé logo ali, os meus olhos abri, desde agora na luz desejo andar. Terceira palavra. Disse Jesus: mulher, eis aí o teu filho. E disse ao discípulo amado: eis aí a tua mãe. Mesmo sofrendo a maior das humilhações, Jesus tem compaixão e amor para com as pessoas. Nos versículos 25 e 26 de João 19, mostra Jesus demonstrando seu amor por sua mãe e também por seu discípulo amado, João. Vamos dividir esses versículos em duas partes. A primeira, quando Jesus fala para Maria: ei, mulher, eis aí o teu filho. Sua mãe, e também serva do Senhor, está aos pés de Jesus no momento da crucificação. Jesus a olha com compaixão e muito amor. E ao chamar sua mãe de mulher, não estava a desrespeitando, mas sim usando uma forma natural de chamar uma mulher, em aramaico, no tempo de Jesus. Acredita-se que Maria, neste tempo, estava viúva, e certamente o coração de Jesus estava preocupado com o futuro da sua mãe. Sabemos que as mulheres nos tempos de Jesus, que ficavam viúvas e não tinham filhos para acolhê-las, ficavam sem nenhum apoio da sociedade. Elas eram jogadas à marginalidade. Por isso que Jesus providencia para ela um meio, um recurso, para que ela possa ter um lar, sustento e muito amor. Jesus a coloca junto daquele que o amava muito, João, o discípulo amado. Na segunda parte, nós temos Jesus falando para João, e ele diz: eis aí a tua mãe. João era considerado discípulo amado. Inclusive, no seu evangelho, está essa expressão várias vezes. O próprio evangelista se autodenomina como sendo o discípulo amado. Este fato não significa que Deus tenha preferência por alguns dos seus seguidores. Não tem.
Às vezes ele tem preferência para designar o seu servo ou a sua serva para um trabalho específico, nada mais do que isso. João era um discípulo que estava sempre ao lado de Jesus, o seu Senhor. Estava sempre pronto, disposto a ajudar a trabalhar. Por isso foi chamado de discípulo amado. E é exatamente por isso que Jesus deixa com ele a sua mãe, pois sabia que ela seria amada, cuidada e respeitada. Com este ato, Jesus nos ensina a importância de olharmos para os seus sentimentos e também para cumprirmos a lei de Deus. Destacamos o mandamento de honra o teu pai e a tua mãe. Jesus, com o seu gesto, mostra que honrar seus pais não é somente amar, respeitar, mas é também manter, sustentar, acolher. Com a sua mãe provavelmente já estava viúva, ele era o motivo pelo qual ela precisava ser amparada por alguém. Jesus honra sua mãe quando recomenda que o seu filho amado passe a ser o seu filho. Outro mandamento que Jesus nos ensina nesse gesto é amar ao próximo como a nós mesmos. Somos muito egoístas. Na maioria das vezes pensamos em nós e não pensamos nos outros. Mas Jesus, mesmo sofrendo na cruz, mesmo sendo humilhado, pensa nas pessoas. É imprescindível cumprirmos este mandamento do Senhor. Cabe agora uma pergunta. Neste tempo de pandemia pelo coronavírus, o que temos feito para demonstrar o nosso amor para com todos e todas? Temos que demonstrar nosso amor pelas outras pessoas, não somente agora, mas principalmente agora que temos muitos e muitas sofrendo, não só pela falta de comida, remédio, recursos financeiros, mas tem muita gente que tem sofrido pelo afastamento das demais pessoas. Como você pode ajudar essas pessoas, mantendo a distância e também se protegendo do contágio? E eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quarta palavra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está morrendo. E ali no Gólgota, entre ladrões, em dia escuro, afinal de contas, nos fala o verso 45 de Mateus 27, que da hora sexta à hora nona houve trevas naquele lugar. Jesus, depois de ser humilhado, maltratado, receber sobre si, sobre os seus ombros, as culpas da humanidade inteira, o meu e o teu pecado e de toda a humanidade, Jesus experimenta o profundo silêncio de Deus. E diante do silêncio do Pai, ele ergue um grito da sua alma, em que expressa toda a sua dor. Ele clama: Eli, Eli, lama sabachthani. Uma expressão de um salmo conhecido por ele e pelos judeus daquela época, o Salmo 22. Salmo esse que expressa a oração
de alguém que passava por angústias e dor, e que, sendo alguém justo, se sente desamparada, e clama a Deus para que venha em sua intervenção. Mesmo se sentindo desamparado por Deus, este alguém não deixa de clamar a Deus, porque sabe que ainda que o silêncio de Deus dure por algum período, por um tempo, ele não é eterno. No tempo oportuno, Deus vem em favor do seu filho e da sua filha, dar a vitória, o sustento, a resposta que precisa. Jesus lembra esse salmo como uma oração. Ele grita e clama a Deus, porque sabe que, ainda que por um instante ele experimenta o silêncio de Deus, esse silêncio não seria eterno. Ele haveria de triunfar sobre a morte e experimentar a vitória sobre a cruz e a morte, dando-nos a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Com isso, Jesus nos ensina para mim e para você, meu irmão, minha irmã, que tempos de dor, tempo de angústia, tempo de aflição, não é oportunidade para apostasia, para abandonarmos a Deus. É a oportunidade de nos apegarmos na palavra de Deus e clamarmos ao Senhor. O seu silêncio não é eterno. No momento oportuno, a vitória do Senhor virá sobre as nossas vidas. E nesse tempo de paixão, tempo de preparativo para a Páscoa, tempo de isolamento, tempo difícil, que possamos continuar confiando no Senhor. Ele é nossa força, Ele é o nosso sustento nos dias de angústia, nos dias escuros. Que o Senhor te abençoe e o Senhor te sustente hoje e sempre. Amém. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. Eis a quinta palavra da cruz. Convido você a acompanhar a leitura do Evangelho de João, no capítulo 19, o verso 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. A caminhada até o Gólgota foi longa e sofrida. Chicoteado, esbofeteado, humilhado, carregou uma cruz pesada. E agora, após horas pregado na cruz, sente que o final está próximo. Em todo o tempo se manteve calado. Na expressão do profeta Isaías, que diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Cansado, sem forças para cumprir sua missão, busca um alento e pede: tenho sede. Em outro momento, depois de uma longa caminhada, pediu e recebeu água de uma mulher de Samaria. E então ele afirmou a ela: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário,
A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você pode ler em João 4, 13 e 14. Agora, a dor angustiante, a boca seca, o corpo desfalecido precisa ser hidratado. Tenho sede. Deram-lhe vinagre, que era um soro de vinho barato e azedo, usado pelos soldados, numa esponja bebida, presa num isopo ou haste de manjerona. Assim, João se refere ao lamento do Messias, no Salmo 69, verso 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede deram a beber vinagre. Não era somente o sofrimento físico, mas também espiritual, pois ele carregava sobre os ombros os nossos pecados. A água vital para o ser humano sacia a sede. No entanto, deram-lhe vinagre. Mesmo assim, reuniu as últimas energias para pedir: tenho sede. Ali estava o Jesus humano, como um de nós, exatamente como um de nós. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 29 e 30. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Pregado na cruz está Jesus Cristo. O Cristo que outrora, em nome do amor, por meio de um milagre, permitiu com que as convidadas e convidados de um casamento degustassem o melhor vinho da festa, agora bebe o vinho do ódio da parte de seus opositores e opositoras. Ao tomar o vinagre, uma espécie de vinho azedo, o Senhor Jesus aceita a morte causada pelo ódio daquelas e daqueles que têm como senhores o poder, a riqueza, o status e até mesmo a sua visão de mundo. Não obstante a dureza do ódio, Cristo prefere trilhar o seu caminho em nome do amor gratuito e generoso. Por amar a Deus acima de tudo e também amar profundamente as pessoas, ele segue adiante. Jesus segue fiel ao autor e consumador de toda a vida. O intento de Jesus Cristo é, naquele momento de morte, naquela situação desfavorável, doar-se e proporcionar a vida a toda a humanidade. Portanto, a expressão está consumado é o arremate da obra daquele que o enviou. Cristo segue a sua jornada com fidelidade e dedicação a Deus. E após esta ação, Jesus Cristo inclina a sua cabeça e rende o Espírito. E tudo isso faz como parte do projeto libertador e salvífico de Deus. Ele sofre a morte de cruz,
aquele que sinalizou o reino de Deus, isto é, semeou o amor, a justiça, o bem, a gratuidade, a paz, por todos os lugares que frequentou, ele padece da morte. E Jesus não morre por morrer. Ele não morre por morrer, e sim para salvar o ser humano. Tudo isso ele faz movido por amor, por um amor profundo. E aí então ele rompe barreiras, salta muralhas e encara a morte. Diante disso, minhas irmãs e irmãos, a palavra nos desafia. Nos desafia a rejeitar o ódio, a rejeitar o revide e todas as coisas que nos desumanizam. Pedimos a Deus que nos ajude a olharmos para Jesus Cristo e demonstrar o nosso compromisso com Ele em todo o tempo, promovendo o amor. Amém e amém. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós morreu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali verteu. Eis nesse sangue lavado, tendo puro coração, os pecadores remidos que perante Deus estão. Sétima palavra da cruz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Meus irmãos e irmãs, em suas últimas palavras, Jesus se entrega. Como as águas voltam para o mar, assim Jesus se rende aos braços do Pai. Suas últimas palavras trazem duas mensagens básicas. Primeiramente, a dor do justo o leva aos braços de Deus. Jesus, meus irmãos e irmãs, injustamente condenado, sofreu por essa condenação e pela pena tão horrível. Mas quando nós poderíamos esperar dele um grito de desespero, ouvimos de Jesus: Pai, eu me rendo a ti, eu me entrego em tuas mãos. O segundo significado dessas últimas palavras de Jesus é que Deus acolheu a dor do Filho. E Jesus sentiu isso. Não tinha mais o que fazer humanamente neste mundo. Mas Jesus sente que o Pai lhe espera. Deus, meus irmãos e irmãs, é acolhedor, especialmente aos que sofrem e que sentem que suas forças precisam de algo mais, da força do acolhimento de Deus. Jesus entrega seu espírito, não por ter fracassado em sua missão, mas por ter percebido exatamente o contrário, que cumpriu sua missão. Embora tenha carregado o peso do ódio, da ignorância, dos interesses econômicos acima da vida e da maldade daqueles que nada entenderam de sua pregação, mas mesmo assim o condenaram. E, portanto, como homem que durante sua vida terrena não teve onde reclinar a cabeça, pôde em sua morte repousar sua alma nos braços do Pai. Meus irmãos e irmãs, um homem, uma luz do mundo, mas uma dor imensa, uma cruz da morte. Tudo isso encerra-se com as palavras finais: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Deus recolhe seu filho e o acolhe em seus braços.
E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo